O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para a coluna da professora Vivian Almeida, no qual ela abordará a questão do imposto global. Vos que sempre dijiste, no hay vuelta atrás, já fue para sempre. Gambito da Dama. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje eu vou trazer um assunto da conjuntura internacional, mas como tipicamente costumo fazer aqui nas nossas colunas, conciliar com uma análise estrutural, ou pelo menos com análise de problemas estruturais. Talvez uma das minhas maiores inquietações como professora, e não só como professora, mas como analista, como economista, né? Lato sensu, imagino que muitos de vocês compartilhem dessa inquietação comigo, quaisquer que sejam as profissões de vocês, seja transformar ou aproximar uma teoria concebida para um mundo tangível, físico, material, linear, para um mundo líquido, para homenagear o Bauman, para um mundo complexo, um mundo difuso, um mundo que faz com que a gente olhe as situações de uma forma tão etérea que muitas vezes isso acaba deixando a gente bem ansioso, confuso, com medo, enfim. Mas, retomando, essa talvez seja uma das minhas maiores inquietações, porque, obviamente, se eu estou falando de economia, se eu estou falando de microeconomia, como é a minha cadeira principal para lecionar, eu vou recorrer a exemplos de uma construção material, transformar insumos em produtos. Então, transformar aço, tinta e não sei mais o que em uma xícara de metal. Ou transformar açúcar, farinha, chocolate, etc., num bolo. Isso tudo, de novo, é óbvio que é um recurso didático muito interessante, mas é muito distante da realidade que a gente vive. E parte dessa distância de realidade que a gente vive vem da percepção de que muitos dos nossos consumos, das nossas produções atuais, vem de estruturas de mercado que não seguem exatamente esse padrão, ou que não seguem exatamente uma lógica em que podemos concorrer em pé de igualdade, podemos transformar insumos e produtos e estaremos livres para atuar no mercado. Porque sabemos que muitos dos nossos consumos hoje, eles vêm de estruturas concentradas, monopolizadas, em que a escala é a grande vantagem de participar desse mercado. E, obviamente, como vocês já devem ter percebido, eu estou falando de gigantes da tecnologia, como o Amazon, como Facebook, como, enfim, né, todos esses conglomerados que dominaram o nosso cotidiano. Não há nada, inclusive a gravação dessa coluna, utilizando uma tecnologia que nós não estejamos submetidos a essa lógica oligopolizada ou monopolizada, a depender do mercado. E, de novo, na verdade não é nem um oligopólio, monopólio passível de quebras, como a gente espera, porque como é competir com essas gigantes? Como é distribuir? Como que é o custo de produção de cada mercadoria? Ou, na verdade, o que eles produzem? O que eles vendem? Eu sei que, enfim, já tem uma série de pessoas pensando sobre isso, pesquisando sobre isso, mas ainda assim, para nós, meros mortais, é muito difícil fazer esse encaixe dessa vida teórica no que a gente observa na nossa realidade. E, obviamente, isso, se é uma inquietação para nós, é uma inquietação para líderes, gestores internacionais que, ao mesmo tempo que observam a construção de um mundo produtivo, consumista ou econômico, né, para a gente pensar na economia dessa forma mais segmentada de produção e de consumo, também observam que questões que talvez estivessem muito associadas a ideologias políticas, a formas de conduzir o seu país, de estabelecer políticas de Estado, políticas de governo, a partir de uma percepção do que considera melhor, têm se tornado urgentes, como, por exemplo, a saúde pública e a emergência climática. Isso faz com que países que, historicamente,
associaram a ideia de crescimento, geração de riqueza como condição suficiente para que a sua população tivesse bem-estar, observam agora problemas, de novo, como saúde pública, como emergências climáticas, como estratégias políticas, estratégias de segurança nacional. E, a partir daí, a garantia desses bens relacionados à provisão de saúde, de educação e do que quer que seja que garante a sobrevivência, veja, não estou nem falando de investimento capital humano, estou falando de sobrevivência, algo mais básico, precisa, como a gente também sabe dos nossos manuais, de algo que seja financiador desse movimento. Então, se pensamos que a saúde pública passa a ser uma questão de segurança nacional a partir de um contexto pandêmico, como é o que nós estamos vivendo, a pergunta na sequência é: e como a gente financia? Porque se a gente pega, por exemplo, os Estados Unidos, que historicamente tem a ideia da geração individual de riqueza como garantidora de bem-estar, obviamente a gente vai se perguntar como que os Estados Unidos hoje popularizou a vacinação para todos, ou pelo menos está tentando para todos os seus habitantes de maneira gratuita. E essa pergunta na sequência de quem financia está absolutamente associada ao sistema tributário. E com relação ao sistema tributário, a notícia conjuntural que eu queria trazer para vocês, para fechar esse raciocínio, é que, de modo histórico, essa semana a gente está muito próximo a um acordo de tributação internacional, ou pelo menos de harmonização das políticas tributárias, o que é um feito absolutamente destacado, assim, meio que sem precedente. A gente... sem precedente não, né? É difícil dizer que alguma coisa é sem precedente na história, mas que ganha um destaque muito considerável, que é a ideia justamente de essa harmonização tributária, ou pelo menos uma tentativa, e especialmente a tributação de empresas de tecnologia, em que há uma proposta de que empresas devem ser taxadas ao menos em 15% em termos de geração de renda, é, sem dúvida nenhuma, paradigmática, considerando os últimos anos, a partir da década de 1980, que vem na liberalização financeira e na redução tributária, é o mote teórico a ser perseguido. É claro que isso não é sem crítica. Então, você tem países que pensam que, olha, se, por exemplo, vocês taxarem as empresas como Facebook a partir da utilização dos clientes, você pode ter uma migração, você pode ter da residência dos clientes, você pode ter uma migração, ou qualquer outra empresa que você taxe, você pode, para países menos desenvolvidos ou menos competitivos, reduzir ainda mais a geração de competitividade. E sim, óbvio, né? Toda política, ela tem ganhos e perdas, isso é inequívoco. Não há como a gente olhar para a constituição de uma política pública, como a tributação, né? Como, na verdade, não a tributação como política pública, mas o tom dessa tributação, né? A cara dessa tributação, sem analisar ganhos e perdas. Mas o que a gente procura em economia é justamente entender a dimensão dos ganhos e a dimensão das perdas. Mas ainda assim, o que eu queria trazer para vocês sobre essa notícia é que justamente a gente tem aí não uma quebra de paradigma, mas uma mudança considerável com expectativa de fechamento de acordo e que, novamente, pode mudar o tom da condução de políticas de Estado a partir daí. Não só por essa notícia, mas em outras ocasiões eu já tinha falado, por exemplo, sobre a mudança que o Biden tem provocado e a mudança, pelo menos na retórica, no debate, em como as políticas propostas têm sido na direção de entender o papel do Estado, ou pelo menos reprogramar o papel do Estado. Então, como era esperado, a pandemia trouxe, obviamente, uma reversão, ou pelo menos uma revisão das políticas econômicas e das políticas que pautam o debate internacional e qual é o papel das instituições e dos estados na garantia do que hoje a gente vê como sobrevivência da população. É até uma meta menos ambiciosa do que bem-estar. Então, era isso que eu queria trazer um pouquinho para vocês sobre essa discussão da tributação internacional associada às inquietações que há muito
nós, economistas, ou sejam analistas, professores, enfim, como quer que nós atuemos, a gente tem pensado sempre como associar, né, o mundo da teoria gestado num mundo muito mais tangível para os desafios invisíveis, sem fronteiras, complexos, dinâmicos que nós temos nos deparado nos últimos anos. Bom, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham uma ótima semana e a gente se vê daqui a 15 dias. Quer dizer, se ouve. Um beijo.